levantamento das polícias civil e militar mostra que 38% dos casos de assassinato ocorridos em território goiano no ano passado foram cometidos nos municípios do entorno do Distrito Federal. A região concentra ainda 19% das ocorrências de tráfico de drogas. Para ouvir a população e buscar alternativas destinadas ao combate à violência, em harmonia com os direitos humanos, a comissão está fazendo uma série de diligências nos municípios do entorno do DF. Nós conversamos agora sobre esse tema com a autora do requerimento de realização das diligências, a deputada Iris de Araújo, do PMDB de Goiás. Muito bom dia, deputada. É um prazer tê-la conosco aqui no Manhã no Parlamento. Bom dia, prazer em falar com vocês aí de manhã no Parlamento, suas ordens. Deputada, para começar, são números completamente assustadores, né? Praticamente 4 em cada 10 assassinatos cometidos numa região que, se não me engano, concentra pouco mais que 20, 25 municípios, não é verdade? Verdade, olha, é tão assustador, e veja você que quando nós estivemos lá, a Comissão de Direitos Humanos, composta de 5 deputados presentes, nós, ao ouvirmos a população, que teve inclusive a oportunidade de se expressar livremente, foi feita inclusive uma fila, porque as pessoas queriam falar. Teve início por volta de 10 horas e nós saímos de lá quase que 2 horas da tarde ouvindo essas pessoas. Mas nós acabamos de sair de Águas Lindas, uma mulher jovem foi assassinada a tiros. Imediatamente, quase que praticamente ali no rastro daquilo que nós tínhamos acabado de falar e de recomendar e de se preocupar, aconteceu um outro assassinato. Eu acho que isso merece, e esses números que você está colocando, merecem da parte do poder público, e nós fazemos parte também como parlamentares, porque o parlamentar ele tem a obrigação de sentir e perceber o momento oportuno dele ter a sua intervenção, não só apenas no púlpito, que é realmente o local em que ele vai externar o sentimento das pessoas que para lá o mandaram como representação, mas também se deslocando. Eu considero que a Câmara Federal, e principalmente por ser aí praticamente um local que deveria ser um jardim aí do Congresso Nacional, que são essas cidades do entorno, infelizmente pela falta de ação pública, está se tornando, infelizmente eu digo, porque é um local de gente trabalhadora que vai em busca de novos horizontes, se transformando num quintal. Isso é horrível. E nós precisamos ter atitudes em relação a isso. Agora, deputada Iris, e a presença da Força Nacional nessas cidades? No caso, Águas Lindas de Goiás, que é certeza que a Força Nacional ainda está atuando, já está há mais de um ano. Dá para a gente dizer que houve diferença? Pelo menos eles divulgam números, o Ministério da Justiça divulga números de redução da criminalidade localizada lá em Águas Lindas, mas o entorno engloba várias outras cidades, né? A senhora acha que... É verdade. Olha, é verdade. Em relação a isso, gostaria de dizer, ele não tem em mãos agora para lhe afirmar, mas há alguns dados que dizem que até aumentou. Mas eu considero que a presença da Força Nacional, se não existisse, a situação estaria pior, mas não é uma questão de um atendimento, vamos dizer, no auge da crise, a Força Nacional tem cumprido seu papel. Não há por que questionar ou criticar a presença da Força Nacional. A crítica é em função de um não planejamento de ações, porque eu não considero, a meu juízo, a situação de entorno um caso de polícia, não. É um caso de falta de políticas públicas por parte do governo federal, por parte do governo do Distrito Federal e do governo do Estado de Goiás, porque as pessoas vão a Brasília, procuram Brasília na busca de um emprego, de dias melhores, de visão, enfim, de futuro, que é o que acontece com todas as pessoas quando elas acreditam em alguma coisa. O que acontece é que essa distorção que existe essa diferença entre o Distrito Federal e as cidades do entorno, por parte de Goiás, que foram se formando, a partir do momento que essas pessoas conseguem, às vezes, até um emprego, mas não conseguem pagar o aluguel em Brasília, não conseguem comprar
um terreno em Brasília, elas vão se acomodando ali na região do entorno, formando uma comunidade que, infelizmente, acaba não tendo uma identidade com aquela região. E a falta de atenção do poder público, eu acho que ali deveria ser criada uma região administrativa que tivesse algumas secretarias de Estado, eu digo por parte do governo do Estado de Goiás, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Serviço Social, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, que são pontos fortes que nós percebemos que aquela população precisa estar a desejar, delegacias fechadas. Agora, parece que um outro problema grave da região, deputada, são grupos de extermínio, né? Há várias denúncias de que eles estariam atuando nos municípios de entorno, agravando ainda mais essa condição de violência absurda. Isso parece até, ainda tem relação, conexão com aquele poder excessivo que se deu a grupos policiais ainda à época da ditadura, que gerou os grupos de extermínio, os esquadrões da morte, que até hoje repercute em certa medida nessas corporações? Olha, o que nós estamos procurando averiguar é exatamente a veracidade de determinadas informações. Nós não podemos emitir nenhum tipo de juízo de valor antes de nós não ouvirmos toda a população. Uhum. Ao ouvir Águas Lindas, nós saímos não já formatado aquilo que nós achamos que está acontecendo lá, porque cada região tem uma característica própria. Uhum. Mas eu sinto muito, quando você fala na questão dos grupos de extermínio, o bandido, o marginal, o traficante, ele procura zona de sombra. Ele não vai onde tem luz. Então, a luz diz respeito ao quê? A ação do poder público. Uhum. Que caso a região estivesse sendo bem assistida, esses grupos teriam... E é uma ação que eu considero, nesse primeiro momento, até preventiva. Veja você, numa situação, fazendo aí um paralelo, a situação do Morro do Alemão, por exemplo, que era uma situação consolidada de anos, em que se imaginava que não haveria solução. Quando o poder público entrou com ações efetivas lá dentro, a imagem que nós vimos na televisão foi até emblemática. Os ladrões, os marginais fugindo, deixando a região. Então, é isso que eu estou dizendo. Na medida que o poder público avança com ações pertinentes àquela região, o marginal não vai se instalar, mas se for abandonada, evidentemente não é atrativo apenas para aqueles que estão procurando uma sua sobrevivência honesta através de um emprego em Brasília, mas começa a ser atrativo para esses grupos traficantes de drogas e, consequentemente, criando a condição ou pretexto para que esse tipo de ação que você acabou de dizer, de milícias que possam se instalar ali também e criar grupos de extermínio a pretexto do crime combatendo o crime. Então, eu acredito que é mais do que necessário e nós vamos procurar fazer de maneira contundente esse trabalho, vamos continuar, acredito que não vamos terminar ainda esse ano, porque a preocupação é que façamos um trabalho bem feito para que nós culminemos com a audiência pública na Câmara Federal, na Comissão de Direitos Humanos. Por enquanto, nós estamos promovendo diligências. Pois é, deputada, eu aproveito então para perguntar quais são as próximas cidades que vão passar por essas diligências e o que vai ser trazido aqui para a Câmara de exemplo na prática, né, do que vai ser resolvido a partir dessas diligências. Nós vamos a Lusiânia, que é uma situação também afetiva, nós vamos a Valparaíso, nós vamos a Cidade Ocidental, nós vamos a Santo Antônio do Descoberto, toda essa região que engloba essa situação que nós acabamos de narrar, nós vamos percorrer e fazer essas audiências públicas, que diz respeito ao quê? No primeiro momento, nós ouvimos a população. Depois, baseado naquilo que nós ouvimos, no relatório que nós estamos levando, inclusive daqui, que foi da Câmara, da análise que nós vamos fazer do quadro de cada região, se for necessário, também visitas em determinadas situações que nos são apresentadas. Por exemplo, Águas Lindas tem uma escola chamada Carandiru.
Nós temos que fazer uma visita a essa escola. Por que chama Carandiru? Né? O que está acontecendo? Existem situações de ONGs que estão prestando assistência, fazendo uma assistência muitas vezes precária, que nós também temos que conhecer. Né? Além do relato que nós estamos ouvindo dos próprios moradores a respeito desses acontecimentos. Não adianta tentar fazer uma audiência, terminar o trabalho, sem que nós tenhamos oportunidade de ouvir toda a população do entorno através de seus representantes ou de quem comparece. Águas Lindas foi um exemplo disso. A Câmara Municipal, que era pequena, ficou lotada, gente de pé, gente participando. Quando nós estávamos para terminar, nós tivemos praticamente que recomeçar, porque o povo reclamou e falou que as pessoas estavam lembradas que queriam dar o seu depoimento. Depois do depoimento de várias pessoas, da promotora, do juiz, do prefeito, aí eu pedi que fizesse uma fila, eu mesma organizei e fui ouvir o depoimento de cada pessoa. Então, nós pretendemos fazer um trabalho que nos dê conteúdo, nos dê consistência, para que nós possamos contribuir, pelo menos como parlamentares, para denunciar e mostrar a situação real do que está acontecendo aí no entorno. Mas que há falta de políticas públicas por parte dos 3 governos, isso já está constatado, não há como negar. E eu acho que deveria ser uma ação que englobasse esses 3 governos, que tomasse uma atitude, uma decisão política que favorecesse aí essa região tão importante como essa região vizinha aí do Congresso Nacional. Outra coisa, vizinha, é aí, encostado. Como é que nós vamos fazer? Ouvidos moucos para o que está acontecendo numa região tão próxima de nós. É verdade. Bom, os números mostram, né, deputada, que a senhora está corretíssima no diagnóstico. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a deputada Iris de Araújo, do PMDB de Goiás, que é autora do requerimento para a realização dessas diligências às cidades do entorno do Distrito Federal, a região considerada, se não a mais violenta, uma das mais violentas do Brasil atualmente. Deputada, mais uma vez, muito obrigado. Está sendo considerada a 2ª região mais violenta do planeta, viu? Está perdendo para Honduras só, o que é péssimo. É verdade. Bom, muito obrigado mais uma vez, deputada. Um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço muito a vocês. Um abraço.